Olá, missionários e missionárias do nosso estado de São Paulo. Estamos mais uma vez aqui para dar continuidade a esta série de estudos que estamos realizando, formando esta linda biblioteca virtual em nosso canal no YouTube. Se você ainda não participa do nosso canal, inscreva-se, compartilhe com amigos e aproveitem aí dessas formações tão importantes para dar continuidade ao trabalho missionário que estamos realizando. Olá, Fatiminha, tudo bem? Olá, irmã, boa tarde, tudo bem? E com a senhora? Tudo bem, graças a Deus. Então, vamos dar continuidade. Nós já tivemos uma primeira aula com você, onde você nos explicou também o que são os comíres. Uma segunda aula, o que são os comídeos. E hoje, você vai dar continuidade para nós nesse estudo dos conselhos missionários em todos os níveis. Pode dar continuidade, por favor. Ok, então, queridos missionários, missionárias, novamente aqui, um prazer estar com vocês, podendo partilhar, desse momento formativo. Nós sabemos que temos ainda um longo caminho a percorrer para que a implantação dos conselhos seja uma realidade, todos nós tivemos a grande maioria, de nós tivemos a oportunidade de, durante o ano de 2009, trabalharmos o Programa Missionário Nacional, e é um programa que ele vem nortear a ação missionária no Brasil, dentro dos seus regionais, que são 18 regionais, dentro de um processo de escuta, E aí, esse programa, ele vem pedir, então, para nós, para que haja conselhos em todos os níveis. Então, o Comipa, que é o que nós vamos falar hoje, tem sido o nosso maior desafio. Por quê? Porque ele talvez seja aquele que a gente está encontrando, assim, maior resistência para que eles sejam implantados, mas ele vai acontecer, porque a missão não é minha, não é sua, a missão é nossa, A missão é de todos nós, e quando nós queremos, se todos nós queremos, ela vai acontecer. Então, o Comina, ele nos conclama a sermos ousados numa saída missionária, reforçando já esse lema do Papa Francisco. Para isso, ele pede que nós implantamos os conselhos missionários, nas dioceses, nas paróquias, nos seminários, enfim. Para isso, nós precisamos o quê? Pessoas com entusiasmo missionário. Eu gosto muito dessa palavra entusiasmo, e eu gosto muito também da gente buscar o significado da palavra, Entusiasmo é uma palavra de origem grega, que quer dizer em theos, em Deus. Então, o entusiasmado, o missionário, é aquela pessoa que está mergulhada em Deus, E quem está mergulhado em Deus tem 1000 motivos para missionar, seja onde ele estiver. Então, a gente, lembrando aqui que a missão, ela possui um conteúdo próprio, ela possui uma metodologia própria, e essa metodologia é a metodologia do próprio Cristo, que é o tornar-se próximo, é o olho no olho, é o corpo a corpo, que a gente nos pede. Para fazermos isso, é preciso que a gente caminhe, Como diz a irmã Maria Inês, do CRB, se o coração não arde, os pés não caminham. Então, nós precisamos buscar essa inspiração, daqueles que fazem o coração arder, para que a gente possa nos mover, então, em missão. Ah, sim, muito bonita essa imagem. Você está vendo? Sim, estou. Muito bonita. São os caminheiros, E aí Jesus nos pede, o Papa Francisco, ele nos pede uma igreja em saída, E ele nos chama mais uma vez aqui para a gente perceber a nossa identidade de cristão batizado missionário.
Cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas todos somos convidados a aceitar essa chamada, sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. E aqui, quando a gente fala de periferias, nós sabemos muito bem, né? Papa Francisco é muito feliz quando ele nos fala das periferias geográficas, né, territoriais, mas também as periferias existenciais, né, que são grandes desafios para nós também, né? Ir nas periferias existenciais, talvez até a nossa própria periferia existencial, né, para nos descobrirmos e nos encontrarmos, para podermos encontrar com os outros. Então, seguindo aqui a nossa formação, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é um comipa, né? Lembre-se que a gente vem seguindo uma metodologia que é um fio condutor, né? Que nós começamos falando de comina, falamos de comina, falamos de comire, falamos de comides. Agora nós vamos falar de comipa, né? Que não é uma instância menor, mas é uma instância, eu diria, que o comipa, ele tem, assim, uma função primordial na questão da missionariedade, né? Porque uma igreja missionária, uma paróquia missionária, ela consegue, né, fazer com que a visão da missão, a ação missionária, ela se torne muito rica, muito frutífera, né? Então, o que é o Conselho Missionário? Ele é um organismo que impulsiona de forma permanente a ação missionária paroquial, né? Ele é a memória e o animador da consciência missionária da paróquia. Quando eu comecei na missão, lá nos meus tempos idos, né? Tinha um padre querido, né, que já faleceu, padre Jorge Pagliari, que ele falava que o missionário, ele tinha que ser como um marimbondo, né? Tinha que ser aquele que de vez em quando dá uma cutucada, uma ferroada, né? Para manter a missão acordada, né? Então, essa consciência missionária na paróquia, ela é fundamental para que as pessoas possam desenvolver a sua atividade missionária, seu trabalho missionário. Pode voltar ao anterior, irmã? Então, a primeira atividade, então, que é preciso fazer para formar um comipa é a sensibilização. O que é sensibilizar? Né? Tornar sensível, fazer com que desperte nas pessoas o interesse, a vontade de querer conhecer, de querer saber, de querer fazer. Então, é importante reunir com o padre para apresentar a proposta. Identificar as iniciativas missionárias já realizadas na paróquia, né? Às vezes não é necessário criar algo novo, mas pegar aquilo que já existe e trabalhar junto com aquilo que já existe, porém, dando a esse já existente um caráter missionário, né? Apresentar a proposta no Conselho Paroquial Pastoral, né? Enfatizar a importância da animação missionária na vida de todas as pastorais, movimentos e serviços que existem na paróquia. Então, ele é formado por um grupo de pessoas, né, que animam a consciência. Não é uma pastoral ao movimento, né? A grande resistência muitas vezes está aqui, que as pessoas dizem, mas é uma coisa a mais, né? Então não é preciso, já tem o grupinho lá que faz. Então ele tem uma finalidade também, que é o quê? Organizar a atividade missionária na paróquia, e ela propõe, então, a ajudar toda a paróquia, grupos pastorais e movimentos, a manter viva, então, essa consciência missionária. Quem faz parte? Os membros do comipa, eles fazem parte de várias pastorais, ou não, né? Mas é importante que sejam representantes das pastorais
e que também participem do Conselho de Pastoral Paroquial. Sempre em comunhão com o pároco, voltamos lá, irmã, você pulou um. Sempre em comunhão com o pároco, o comipa, então, precisa, né, animar missionariamente a paróquia em sintonia com o comite. Volto a repetir aqui. Há um fio condutor, né? A gente está ali, ó, é uma espinha dorsal, né? Que começamos, comina, comire, comide, comipa, e assim vai, né? Dentro dessa espinha dorsal aqui, vai sustentando os pilares, então, da missão. Ok, né? Eu quero apresentar para vocês aqui um modelo de igreja missionária. Esse modelo de igreja aqui, ele é um modelo que eu acho bastante interessante. Ele é fruto de uma formação missionária feita pelos xaverianos, o padre Estevão Rasquete, quando ele escreve sobre paróquia missionária, ele coloca alguns modelos de igreja. E esse modelo aqui é o modelo da igreja missionária, de uma paróquia missionária, né? Então, percebam que existe, né, uma paróquia de portas abertas. Nessa paróquia de portas abertas está a mesa da palavra, do pão, o padre está no meio do povo, né? E existe aqui grupos que se reúnem, que são as diversas comunidades que pertencem a uma paróquia, em torno da palavra de Deus, e tem também umas flechas que direcionam para fora, indicando a saída, né? A igreja precisa estar em saída. Mas existe também um elo, uma corrente que une um grupo ao outro, está dentro de um círculo, onde um se agrupa ao outro, no sentido de que todo mundo, né, não existe uma hierarquia, alguém está em nível maior do que o outro, mas todos estão iguais aqui, dentro cada um do seu específico, valorizando todas as expressões, né, a religiosidade popular, que está aqui, né, na festa aqui dos padroeiros, enfim, e a igreja, então, que se preocupa em sair, as setas apontadas para fora, né, se preocupa em sair. Então, vem para a igreja, vem, né, para ser igreja, para ser a eclésia, né, e depois sai também para encontrar os outros, né. Eu acho essa imagem, assim, bastante forte, acho que ela tem muito a dizer para a gente, né, apenas visualizando, mas ela tem muito a dizer. Então, a missão, ela se fortalece aqui, né, em torno da palavra, em torno da oração, em torno da Eucaristia, e não é uma coisa isolada, é serviço eclesial de todo o povo de batizados. Mais uma vez, então, aqui, né, a palavra sinodalidade, que é a proposta de um novo horizonte para a igreja. Caminhamos juntos em comunhão e participação. Muito interessante esse modelo de igreja missionária. Oxalá nossas comunidades, né, pudessem e possam, né, com a ajuda do Espírito Santo, a crescer nesse modelo de igreja missionária. Sim, e perceber, né, irmã, que não existe, tá todo mundo igual, né? Não existe uma diferença aqui, quem é mais, quem é menos. Todo mundo, né, reunido, todo mundo numa mesma sintonia, buscando o mesmo objetivo, que é o quê? É o que está aqui, né? Que a gente não vê, mas que está presente, que é o reino de Deus. É a busca dos que estão afastados, né? Dos que estão à margem do caminho, dos que estão excluídos. Então, esse é o nosso papel enquanto missão, né? Isso, a gente compreende que essa sinodalidade, ela tem esse aspecto circular, né? Você vê, a foto, a imagem está em círculo, e isso dá a ideia também, né, de sinodalidade, muito interessante. E também o elo da corrente, né? O que é uma corrente? Correntes são elos, né? São elos que estão aqui interligados entre si, né? Então, não há uma coisa que se rompe aqui, mas há uma
interação entre as pessoas, né? E aqui, certamente, são as representatividades das diferentes pastorais, dos movimentos, dos diferentes grupos, né? Que estão contidos dentro de uma paróquia, mas que todo mundo tem que ter o seu espaço de vez e de voz, né? Para ser essa igreja toda ministerial aqui, né? Depois a gente também se vê um foco grande aí da palavra, né? Bem destacado aí nos vários grupos. Né? E essa flecha também conduzindo a saída, né? Muito interessante, essa saída missionária. Sim. Então, qual que é a missão do Comipa, né? Então, pegando o modelinho ali, né? A missão, ela tem dois movimentos. O movimento que é para dentro da paróquia, que é despertar, motivar, levar todos os grupos, movimentos e pastorais à responsabilidade missionária. E o movimento que é para fora da paróquia, sair do recinto paroquial, chegar a todas as pessoas afastadas da paróquia e aquelas onde a pastoral ordinária não conseguiu atingir ainda, né? É uma interpretação, então, aqui do desenho, né? O movimento para dentro e o movimento para fora, né? Então, cada movimento para dentro tem uma finalidade, o movimento para fora tem uma finalidade também. E aí, nas palavras do Papa Francisco, saiamos todos para oferecer a todos a vida de Jesus Cristo. Prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e comunidade de agarrar as próprias seguranças. Eu acho que isso daqui, assim, é uma coisa, assim, muito, muito forte para nós, né? Prefiro uma igreja acidentada, ferida, enlameada. Nós que muitas vezes ficamos presos, né? Na toalhinha do altar. Então, o Papa Francisco, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado, né? Com uma igreja que oferece a todos a vida de Jesus Cristo. Uma igreja que sai, né? Que é aberta, que sai do seu comodismo, que solta as suas amarras, que foge das suas próprias seguranças, né? Que se arrisca, que seja uma igreja que seja realmente ousada na busca, né, da criatividade missionária. Portanto, é uma convocação, né, que o Papa nos pede, aqui, repetindo, né, aquilo que eu já disse anteriormente, lá no outro slide, convido a todos a serem ousados e criativos nessa tarefa de repensar objetivos, estruturas, os estilos, os métodos das respectivas comunidades. Eu não quero uma igreja tranquila, eu quero uma igreja missionária. Então, são frases que devem nos incomodar, no bom sentido, né? Para que, nos incomodando, nós possamos também nos desinstalar. Por que criar um Comipa? Então, o Comipa, ele torna-se o ponto de referência da animação missionária na paróquia. É o estímulo permanente, a fim de que a paróquia viva o seu compromisso com o anúncio do evangelho como uma identidade essencial da vida da igreja. Então, por que ele existe? Para fortalecer, para articular a animação missionária, a ação missionária dentro de uma paróquia. Então, é necessário criar, organizar em nossas paróquias conselhos missionários paroquiais que avivarão o espírito missionário de nossa ação pastoral, promovendo atitudes e iniciativas de autoavaliação, coragem de mudar o que é necessário, visando a conversão pastoral e a renovação de nossas paróquias. Isso está nessa encíclica da validade permanente do mandato missionário, da Redemptoris Missio, né? Eu estava lendo a Redemptoris Missio e eu falei assim, foi muito fiel, né, São João Paulo II, quando ele fala da validade permanente do mandato missionário, porque as palavras, elas são atuais para nós, né? Elas ainda dizem muito a cada um de nós, e essa encíclica, ela foi criada 25 anos depois do Concílio Vaticano II.
E essas palavras, elas continuam ressoando fortemente para nós hoje, né? Criar conselhos missionários. É preciso assumir efetivamente a missão, né? Muitas vezes nós assumimos a missão, mas nós assumimos no afeto, né? Ai, como é bonito ser missionário, nossa, aquele grupo é missionário, que bonito. Mas assumir efetivamente a missão é tarefa, é compromisso dos mais exigentes, né? Então, ainda citando a Redemptoris Missio, as igrejas locais insiram a animação missionária como elemento primordial da sua ação missionária. Qual é a estrutura? Segue a mesma estrutura dos outros conselhos. Quem compõe? O pároco é o primeiro coordenador, um secretário, uma secretária, um tesoureiro, uma tesoureira. O pároco é o responsável direto, né? O coordenador é bom que seja membro do conselho pastoral, porque assim ele vai poder, né, ter mais facilidade para dialogar nas outras esferas também dos outros conselhos. Um secretário, né, é importante que a gente tenha registros, né, daquilo que nós fazemos. Nós pecamos muitas vezes por falta de registro, de documentação, né? Então, é importante que se tenha memória. Eu estava procurando esses dias e encontrei aqui, lá em 95, participei do Conla 5, quando voltei toda animada, né? Porque lá foi falado sobre a criação dos conselhos paroquiais. Então, eu era coordenadora do Comide de Limeira e nós fizemos o livrinho. E eu estava olhando ele aqui, né? Muita coisa que se mantém, muita coisa que se atualizou. Mas, assim, aquele fio condutor, aquela linha mestra, nos é colocada. Então, é importante que tenha, né, esse registro da nossa memória, daquilo que a gente faz. Uma equipe, né, um grupo de pessoas da comunidade sensíveis à dimensão missionária da igreja, que representa as pastorais, os grupos, os movimentos existentes na paróquia. Importante que sejam pessoas sensíveis à dimensão missionária, né? Porque às vezes a gente escolhe assim, vamos chamar aquela pessoa porque ele é um cara legal, mas ele é bom para ser o quê? Para ser o animador da quermesse, né, de alguma outra coisa, mas ele não tem assim tanto aquele carisma para trabalhar na missão. Então, eu tenho que procurar pessoas que eu sei que vão abraçar a causa missionária, né? Ou, se não, pessoas que vão se abrir para que essa missionariedade possa vir a fazer parte, né? Então, os melhores esforços da igreja devem ser empregados na convocação e na formação de missionários. Só através da multiplicação deles podemos chegar a responder às exigências missionárias do momento atual. É o documento de Aparecida, no número 174, que nos fala isso, né? Empregar os melhores esforços, né, na formação de missionários. Oxalá a gente consiga criar essa mentalidade, né, de que nós precisamos empregar os melhores esforços na formação, né, missionária. Então, a igreja, ela nasce da missão e existe para a missão. Existe para os outros e precisa ir a todos, conforme a Evangelho Nunciante, número 174, né, de São Paulo VI. Para que existe, então, o Comide? Coordenar a ação missionária na paróquia, promover a integração de todas as pastorais, grupos e movimentos envolvendo-os na missão. Articular a dimensão missionária como prioridade junto ao Conselho de Pastoral e Econômico. Planejar, promover e avaliar iniciativas e atividades missionárias que perpassem todos os setores da paróquia. Aqui a gente pode pensar, por exemplo, como é que é isso, pensar iniciativas que perpassem, né? Uma paróquia pode ser paróquia irmã da outra paróquia, pode pensar em organizar alguma coisa na linha da missão, né, de forma conjunta, partilhada. Planejar e propor estratégias de animação missionária a partir de todas as pastorais, grupos e movimentos. Incentivar, promover e realizar formação missionária dos agentes de pastoral.
incentivar e ajudar a paróquia na implantação e fortalecimento dos organismos missionários, infância e adolescência missionária, juventude missionária, famílias missionárias, idosos missionários. Informar a paróquia sobre as atividades do Conselho Missionário Diocesano, do COMID, trabalhando em espírito de colaboração e comunhão com o mesmo. Então, veja, também são verbos, né? Os verbos de ação que nos deve mover, né? Então, uma igreja em saída, né? Aqui é a opção do Papa, né? Sonho como opção missionária capaz de transformar tudo para que toda a estrutura eclesial se torne um canal proporcionado mais à evangelização do mundo atual que à autopreservação. Então, tomara que esse sonho do Papa seja o sonho de todos nós, né? Essa opção missionária seja capaz de transformar tudo, seja o sonho de todos nós. A proposta de trabalho, então, como é que deve atuar as pessoas? Bom, temos que ter um planejamento, né? Uma forma de nos conduzirmos aí, de estarmos organizados. Então, o que fazer, né? Então, quais as ações, organização, planejamento, né, que a gente pode estar levantando? Como fazer? Quais os passos, quais as estratégias que eu vou utilizar para alcançar o meu objetivo? Quem vai fazer? Então, quem são as pessoas responsáveis, os agentes que eu vou estar convidando e envolvendo? Com o que fazer? Quais os recursos, os investimentos que eu vou usar, né? Recursos financeiros, recursos humanos, né? Investimentos também aqui, né? Financeiros humanos. Qual é que eu vou utilizar para fazer isso daqui? E onde vai acontecer isso? Qual é o lugar? Qual é o ambiente? Né? Onde que nós vamos escolher para fazer a nossa missão? Né? E partindo para os finalmente, né, lembrar que nós somos missão. Nós não estamos na missão, nós somos uma missão, né? O Papa Francisco tem insistido muito nessa identidade nossa. Eu sou uma missão nessa terra e para isso estou neste mundo. É preciso nos considerar como que marcados a fogo por essa missão de iluminar, abençoar, vivificar, levantar, curar, libertar, né? Lá na Evangelii Gaudium, no número 273. Eu sou uma missão nesse mundo. É muito forte isso, né? Preciso nos considerar como que marcados, né? Com esse fogo, com esse ardor missionário, que me leva a querer, né? Vivificar todas as coisas, abençoar, né? Frutificar em todos os ambientes. Então, são coisas que dizem muito perto ao nosso ser e o nosso fazer missionário. Como deve atuar, então, o COMID? Manter reuniões mensais de formação, partilha, vivência e atualização dos membros, estar presente e participar em alguns encontros dos grupos pastorais movimentos da paróquia, subsidiando-os para manterem presente em suas atividades e eventos a dimensão missionária, fortalecendo, né, materiais, conteúdos, reflexões. Promover cursos de retiro de formação missionária, promover a espiritualidade missionária, né, orações, vigília, hora santa, outras, né, modalidades. Assumir e animar a campanha missionária do mês de outubro, né, uma paróquia bem organizadinha, a campanha missionária acontece de forma organizada e segura também, tranquila, né? Elaborar o cronograma das ações missionárias em sintonia com o COMID. Organizar ações missionárias nas paróquias, visitas, jornadas, tridos, semanas missionárias, né? Veicular notícias missionárias nos informativos, murais, sites, blogs da paróquia, nos rádios, etc. Hoje a PASCOM, né, das paróquias, elas tá tendo assim, um papel muito importante, né, nesse mês missionário, de poder estar contribuindo com essa divulgação aí, né? Então, como tornar a PASCOM uma pastoral missionária também, que esteja ligado para poder veicular as notícias da missão, né? É muito importante.
planejar, propagar a imprensa e os subsídios missionários, que, como eu já disse anteriormente, nós temos muitos, né? E para finalizar, eu gostaria de falar aqui com vocês essa oração, né, do Dom Helder Câmara, onde ele diz: missão é partir, caminhar, deixar tudo, sair de si, quebrar a crosta do egoísmo que nos fecha no nosso eu. É parar de dar volta ao redor de nós mesmos, como se fôssemos o centro do mundo e da vida. É não se deixar bloquear nos problemas do pequeno mundo a que pertencemos. A humanidade é maior. Missão é sempre partir, mas não devorar quilômetros. É, sobretudo, abrir-se aos outros como irmãos, descobri-los e encontrá-los. Se para encontrá-los e amá-los é preciso atravessar os mares e voar lá nos céus, então missão é partir até os confins do mundo. Então, né? Então, missão é ir a todas as Galileias, né? As Galileias onde nos manda Jesus. Às vezes a nossa Galileia, ela é lá do outro lado do mundo, às vezes a nossa Galileia, ela é aqui na nossa rua, no nosso bairro, na nossa família, né? Importante, então, né, que a gente tenha essa consciência de que nós somos missão. Obrigada, Fatiminha, realmente uma excelente professora Maria de Fátima, ainda nessa escola de missiologia, né, esquentando o coração de todos nós missionários que estamos aí tentando buscar estratégias para poder realizar a nossa missão. Mas toda a estratégia ela vem iluminada por uma teoria, né, tantos pensadores e pensadoras que foram criando ao longo aí do século mesmo, esta linda missionariedade da nossa igreja. Então, muito obrigada, Fatiminha. Ela vai voltar, gente, não se preocupa, temos muito trabalho. Então, peçamos, assim, com muito carinho, que vocês assistam, estudem as 3 aulas, o que é Comire, o que é Comide e agora o que é Comipa. E ajudem também esta reflexão chegar, né, até os grupos de base, lá, os Comipas. É importante também que vocês avaliem, né, irmã? Porque às vezes tem alguma coisa que vocês gostariam que a gente tivesse esclarecido e não foi esclarecido, né? Então, que vocês pudessem nos dar o retorno, falar assim, olha, mas, né, aqui a gente faz assim, ou a gente gostaria que fosse assim, desse outro jeito, né? Eu recebi de uma pessoa esses dias aqui falando, olha, aqui na nossa diocese nós não temos conselhos, mas nós agimos dessa forma, né? Aí eu disse para ele, olha, então, faça como está orientado na sua diocese com o seu bispo, porque a gente tem que estar em comunhão na nossa diocese, com o nosso bispo, né? Com aquilo que ele... Né? Isso daqui, a gente passa esse estudo para vocês, ele é fruto daquilo que foi pensado, né? Na CNBB, no Comina, mas depois tem as realidades de cada um, né? Então, lá cada um vai se adaptar. Agora, é importante que todos eles tenham essa consciência de que a missão, ela não é de algumas pessoas, a missão é de cada um de nós. E todos nós não só podemos, como devemos abraçar a missão, levar adiante a missão, que é o fruto querido do coração de Deus, né? Então, é isso que a gente espera de cada um de nós, né? E se todos nós assumirmos, com certeza a gente vai conseguir fazer acontecer, né? Se ficar na mão de um ou de outro e a gente ficar esperando que um ou outro faça, então não vai acontecer. Mas se todos nós falarmos, eu quero, e a gente vai então fazer com que isso aconteça, com que a missão aconteça e ela se torne uma realidade no nosso regional. E a gente tem visto, acompanhado, né, irmã, o que vocês têm postado, né? Então, que vocês não percam essa chama que vocês estão
fazendo arder dentro de vocês agora, nesse mês missionário, né? A gente tem visto todos os dias alguém convidando para rezar o terço, a novena junto, uma formação. Então, uma riqueza muito grande. E que vocês não deixem isso ser somente agora, nesse mês de outubro, mas que isso seja colocado na pauta do dia, né? Da vida de cada um de nós, seja nível de Comire, seja nível de Comide, seja nível de Comipa, seja nível de grupos missionários. Muito obrigado pela oportunidade, espero ter contribuído e estamos aí à disposição. Quando precisar, é só chamar, Mar. Tá bom, Fatiminha, obrigada. E obrigada a todos aí que acessaram, que vão acessar esta nossa aula. Fiquem com Deus e unidos e unidas pela e para a missão.